sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Antes de começar o episódio de hoje, deixo reforçar aquele convite, uma ótima oportunidade para você que é ouvinte aqui do podcast. É o curso Defesa da Democracia, do colunista Francisco Ratzo, da Gazeta do Povo. O curso é totalmente grátis, você que está ouvindo aqui o podcast 15 Minutos, repito, é totalmente grátis, é só fazer uma inscrição na Gazeta do Povo. Vou deixar na descrição do episódio de hoje o link para ir direto para esse local onde você pode fazer a inscrição no curso Defesa da Democracia com o nosso colunista Francisco Ratzo. De olho na volta às aulas nas escolas públicas, o Ministério da Educação lançou um guia com orientações para um retorno seguro das atividades presenciais nas unidades de educação básica. Bom, depois de muita cobrança para que o Ministério da Educação participasse mais ativamente das discussões para a retomada das aulas presenciais, o MEC divulgou um guia com recomendações sanitárias e pedagógicas a serem observadas durante o retorno das atividades na educação básica do país. O documento enviado para estados e municípios tem recomendações pedagógicas e sanitárias, como eu disse, sobre o modelo de estágios de controle por bandeiras, que vão da cor vermelha, pior situação, até a azul, que seria a situação normal. Cada uma delas apresenta uma série de regras a serem seguidas. Nesse episódio aqui do 15 Minutos, a ideia é detalhar um pouco esse plano de orientação do Ministério da Educação para a retomada das aulas presenciais. Quem vai nos ajudar é a Isabelle Baroni, repórter de educação da Gazeta do Povo. Ela que enviou para a gente aqui as respostas em áudio para trazer mais detalhes desse plano do MEC. O guia não determina quando as escolas devem retomar as aulas presenciais, porque os municípios é que devem determinar isso. Bom, primeiro a Isabela explica com base em que o MEC elaborou essas diretrizes, Olá, Márcio. Olá a todos os ouvintes. Bom, para elaborar esse guia, o MEC se utilizou dos exemplos considerados, digamos assim, mais exitosos na comunidade internacional. Isso é, o governo decidiu olhar para fora, ver o que os outros países estão fazendo, o que está dando certo e aplicar aqui no país. Essas diretrizes também são baseadas no que diz a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde aqui no Brasil. É claro, Márcio, que não há nenhum modelo ou nenhuma resposta pronta, não é? Ter um protocolo comum, na verdade, é uma situação muito complexa e de difícil resolução. Se a gente considerar, obviamente, o Brasil continental no qual a gente vive, considerar os diferentes reflexos que a pandemia teve país afora. Então, é uma situação muito difícil, muito complexa. Não há um modelo pronto, não é? Vamos lá, é imprescindível lembrar da questão da adesão voluntária. O MEC não tem poder para interferir na gestão das pontas. Não pode decidir, por exemplo, que dia as aulas retornam, ou questões mais específicas, não passam de meras recomendações. Um documento com algumas diretrizes, não são coisas que estão sendo impostas, portanto, os estados e municípios podem aderir voluntariamente ao que o governo está propondo. Eles, inclusive, podem utilizar esses insumos para elaborar os seus próprios guias de retorno às atividades. E o que prevê esse sistema de bandeiras? Então, o sistema de bandeiras é muito similar ao que grande parte dos estados adotou, não é? Aqui no Paraná, por exemplo, temos esse sistema também. Então, cada bandeira, e essas cores vão da azul à vermelha, são 4 estágios, cada uma apresenta um conjunto de regras que devem ser seguidas, como definiu o MEC. Por exemplo, quando não há nenhum caso confirmado de Covid, as escolas podem reabrir, mas observando, obviamente, todas as medidas de controle sanitário. No caso da bandeira verde, a situação é bem similar, isso é, quando as escolas têm registros esporádicos de Covid, é possível reabrir também, mas devem ser observadas as medidas de controle sanitário. Já a bandeira amarela apresenta um quadro de transmissão local do vírus, restrita aí a regiões específicas. Nesse contexto, a maioria das escolas pode abrir, observando as medidas de controle sanitário, mas o que acontece? Por outro lado, as autoridades locais do município ou do estado, elas podem decidir pelas chamadas medidas sociais e de saúde públicas. Então, o que isso significa? Nisso aí pode estar incluído o fechamento das escolas, das instituições, se assim o ente federativo decidir.
Em último caso, com relação à bandeira vermelha, trata-se de um contexto de transmissão comunitária. Aí o MEC aponta para o risco do funcionamento presencial das escolas e também sugere a adoção das medidas sociais e de saúde pública, que ficam, obviamente, a cargo de cada ente, né? Isso, mais uma vez, pode incluir o fechamento das instituições. O documento do MEC diz o que sobre o risco ou não de aumento significativo de transmissão comunitária do vírus a partir da reabertura das escolas? Bom, a posição do MEC se baseia no que dizem algumas pesquisas científicas, né? Como, por exemplo, um documento que foi elaborado pela Unicef. Em linhas gerais, Márcio, a ideia defendida é de que, em primeiro lugar, o poder de transmissão do vírus pelos estudantes, em geral, em especial pelas crianças, não seria um assunto pacificado na ciência, né? Isso levou muitos países da comunidade internacional a crer que, então, é melhor retornar com as atividades presenciais, uma vez que os prejuízos causados pelo fechamento das escolas é enorme, tanto no aspecto cognitivo como social e, inclusive, econômico, né? A gente já tem pesquisas falando sobre o quanto perderemos do PIB com isso. Ressalto, não se está dizendo que não há possibilidade, né? Mas entende-se que, pelo exemplo da comunidade internacional, seria o momento de retornar com as atividades, obviamente seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias e o que cada país, o que cada órgão, o que cada ente, município, estado está propondo com relação à readequação curricular. O Conselho Nacional de Educação aprovou hoje uma resolução que autoriza o ensino remoto no Brasil até o fim do ano que vem. A decisão vale para todas as escolas públicas e privadas que optarem por essa modalidade. O ensino à distância foi a maneira encontrada para manter as aulas durante a pandemia. A resolução aprovada hoje também recomenda não reprovar os estudantes durante esse período. E como que fica a questão desse ano letivo de 2020, né? Será que vai ser perdido? Bom, vamos lá. O CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, aprovou uma resolução nessa semana, Márcio, na qual ele chancela duas importantes questões. A primeira delas é a possibilidade de que estados e municípios juntem, digamos assim, os anos letivos de 2020 e 2021. Isso vale para todos os sistemas de educação do país, em todos os níveis, da rede básica à educação superior. O Conselho também aprovou uma espécie de ano letivo suplementar, pensando nos estudantes do terceiro ano do ensino médio, que estão justamente na fase de migrar para o ensino superior, e talvez eles tenham sido os mais afetados. A segunda grande questão, Márcia, é a possibilidade do ensino remoto até dezembro de 2021. Só que é ainda necessário que o MEC aprove esse texto. Isso não aconteceu até o momento, mas, segundo alguns interlocutores, deve acontecer sem qualquer ressalva. Bom, o MEC foi alvo de críticas por não ter liderado o processo de retomada das aulas. Do que exatamente reclamavam os representantes da educação? E agora, com o plano lançado, as críticas diminuem ou não? A Isabelle responde. Sim, o MEC tem sido ainda criticado, não é? A Gazeta conversou com especialistas, Márcio, e eu convido o ouvinte a ler esse conteúdo para entender qual é de fato a função do MEC nesse contexto todo. A gente tem o chamado regime de colaboração, sob o escopo do modelo federativo, no qual cada ente tem as suas obrigações, né, e a sua autonomia para gerir. Se a gente for olhar para o que diz a Constituição Federal e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, o MEC tem sim a obrigação de coordenar um protocolo nacional, seja por que for, não só com relação à pandemia. Isso não significa, por outro lado, que o MEC pode interferir nas pontas. Contudo, a posição do governo, no que diz respeito à educação especial, tem sido sempre a de se eximir, né, de deixar a atuação a cargo exclusivo dos entes subnacionais. Esse guia, para se ter ideia, é o primeiro protocolo do MEC em meses. E essa é a crítica de muitos representantes da educação, a de que o MEC está inerte, né, de que ele esteve inerte durante todo esse período. Mas com relação ao lançamento do guia, não houve até agora, ao menos, uma ampla repercussão negativa. Vamos acompanhar. O governo de São Paulo mantém a volta opcional às aulas para o dia 7 de outubro. O plano da retomada opcional de aulas presenciais escalonadas está mantido para o dia 7 de outubro, quarta-feira desta semana,
para alunos do ensino médio e educação de jovens e adultos, o EJA, na rede estadual de ensino. A volta às aulas está condicionada, evidentemente, à autorização dos prefeitos de cada um dos 645 municípios de São Paulo. As prefeituras têm autonomia para decidir se vão ou não acompanhar o cronograma estadual. Pois é, sobre esse tema, alguns estados do país já tomaram decisões de reabertura. Por exemplo, o maior estado, o estado mais populoso, claro, São Paulo. A reabertura das escolas públicas e também particulares na capital paulista aconteceu nesta semana que passou, apenas para atividades extracurriculares, limitadas a 20% do público. Foi uma espécie de primeiro passo para a chamada retomada gradual, que deve ser efetivada somente no ano que vem. E para isso, claro, todos os cuidados com medidas de prevenção e distanciamento, além da preocupação com o lado emocional de crianças e adolescentes depois do longo período de isolamento, encabeçaram e seguem encabeçando a lista de tarefas no dia a dia dos educadores e também dos diretores. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, ou seja, das escolas particulares, afirma que 80% das escolas particulares devem reabrir. São cerca de 3.200 estabelecimentos no estado. As informações do governo do Estado de São Paulo dão conta de que as escolas na rede estadual iniciaram a retomada das atividades presenciais. No total, 904 escolas em 219 municípios paulistas passaram a ofertar atividades de reforço e recuperação, atendendo cerca de 200 mil estudantes. Esse, um plano do governo, então, portanto, um exemplo que a gente traz aqui do que foi feito lá em São Paulo, que autorizou o retorno das aulas para o ensino médio e também o EJA, Educação de Jovens e Adultos, a partir da quarta-feira, dia 7 de outubro. A gente vai falar mais desse assunto, claro, durante aqui os futuros episódios do podcast 15 Minutos, sempre nas conversas com a Isabelle Baroni, repórter de educação da Gazeta do Povo. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa aqui com a Isabelle Baroni, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Brasil. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestlov e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!